Fala rapaziada, quem fala é Marcelo Negão, diretamente da caverna, e hoje vamos falar do melhor suplemento do mundo. Posso usar? Não posso? Dá pedra nos rins? Não dá? O que eu faço? Ciclo? Não ciclo? Fica aí que você vai entender. Creatina, o suplemento mais validado no mundo em termos de eficiência e funcionamento. Então vamos entender o que ela é e por que ela é tão especial assim. Nada mais é do que uma proteína, assim como outra qualquer. Porém, ela tem uma peculiaridade única, que é participar da ressíntese do ATP. Tá, e o que é o ATP, Marcelo? Nada mais é do que adenosina trifosfato, ou seja, é quem é responsável pela geração de energia na hora do treino de força. Então, durante o nosso treino, essa substância, ela tende a cair. Ela tende a perder a sua eficiência e a sua quantidade durante esse treino. A creatina entrando no processo, ela faz com que essa mesma substância se mantenha por um período mais prolongado. Ou seja, consequentemente, você vai ter mais força, mais resistência e mais robustez física na hora do seu treino. Ou seja, um rendimento muito maior do que se não estivesse utilizando a creatina. Marcelo, eu posso ciclar a creatina? Eu devo ciclar? Não. A creatina você utiliza ela numa constante. Por que você faz isso? Porque o funcionamento dela é crônico e não agudo. O que significa isso? Você precisa primeiro encher o seu estoque de creatina, que normalmente, sem o uso, fica entre 170 e 180 gramas. Quando você utiliza a creatina, esse uso ele vai para 200 a 230 gramas. Então, quando chega nesse pico dentro do seu corpo, quando você está cheio de creatina, é que ela começa a agir de fato no seu corpo, te trazendo todos aqueles benefícios que eu citei anteriormente. Então, não adianta você tomar a creatina antes do treino achando que vai funcionar de pré-treino. Não é assim que funciona. Ela precisa encher o seu estoque para poder funcionar. E esse período você leva em torno de 2 a 3 semanas. Tá, e como eu faço a utilização para que eu alcance esse objetivo? Tem duas formas. O primeiro é a saturação. Como é que é essa saturação? A gente utiliza durante uma semana 4 vezes ao dia. A gente fraciona ela 4 vezes ao dia em quantidades de 5 gramas. E no fim dessa semana a gente faz o uso contínuo uma vez ao dia, 5 gramas durante o resto da vida. Por quê? Porque não tem ciclo, é o uso contínuo. Na outra estratégia, é simplesmente o uso contínuo, usando 5 gramas uma vez ao dia, todos os dias, até que seu corpo encha, os estoques estejam cheios dessa substância e ela começa a produzir o seu efeito junto ao ATP. Marcelo, uma coisa que todo mundo pergunta, a creatina faz mal? Não, não tem estudo científico ligado diretamente a pedra nos rins, a cálculo renal, relacionando ao uso da creatina. O que se tem, o que a gente sabe é o seguinte, a gente entende agora que a creatina é uma proteína. Então, toda proteína consumida por longos períodos de tempo e por grandíssimas quantidades, ou seja, quantidades exacerbadas, é lógico que vai trazer um problema se você não estiver consumindo a quantidade de água suficiente no seu dia. Mas entenda que isso não é a creatina, não está relacionado especificamente com esse suplemento, e sim com toda e qualquer proteína, porque você não está fazendo a ingestão de água adequada, e isso sobrecarrega o seu rim, isso é normal. Então vamos quebrar esse mito, a creatina é o melhor suplemento do mundo. Se você não está usando, começa a usar, porque o custo-benefício é excelente. Para mim, o melhor suplemento do mercado, tá? Marcelo, eu vou engordar usando creatina? Não. O que acontece? As pessoas falam que incham, certo? Realmente você tem um inchaço, mas esse inchaço é intramuscular, ou seja, você hidrata a célula interiormente. E ainda falo mais, como consequência disso, ela te ajuda a emagrecer, ainda que de uma forma muito superficial e quase irrelevante, mas ajuda. Por quê? Porque uma célula mais hidratada é uma célula que queima mais, que exige mais calorias, ou seja, consome mais calorias. E com isso, teoricamente, no cálculo final do saldo calórico,
você vai precisar de mais calorias, consequentemente emagrecer mais, tá? Então o uso de creatina é excelente, tá? Tanto na musculação como outros esportes. E mesmo se você não estiver treinando, você faz o uso contínuo da creatina, porque a gente sabe que agora ela tem que encher e que seu funcionamento é crônico e não agudo. Tá, e se eu parar de usar, o que acontece? Simplesmente seu corpo, quando parar de usar, ele vai ter uma parada na produção. Isso é normal, porque você está botando uma coisa exógena, de fora para dentro, o corpo entende que não precisa mais produzir. E aí você parou de consumir essa creatina. O que vai acontecer? Num período de 3 a 5 dias, o seu corpo volta a produzir essa creatina em quantidades normais, que é de 170 a 180 gramas. Então você não precisa se preocupar com isso. E também não precisa se preocupar quanto ao uso de creatina que vai fazer mal à sua saúde. Existe alguma restrição para o uso de creatina? Sim, existe. Em caso de pessoas que já têm alguma doença relacionada a cálculo renal, a pedra nos rins, a literatura médica ela contraindica a utilização desse suplemento. Porém, se você quiser fazer a utilização, você vai no seu médico e ele vai indicar se é viável ou não essa utilização. Outra pergunta que me fazem muito: mulher pode usar creatina? Pode e deve. Não existe suplemento específico. Aliás, existe, mas nesse caso, na maioria dos casos, não tem o suplemento para mulher e para homem. E quando você vê, por exemplo, um whey vendendo, um whey feminino, um whey masculino, é engodo, sabe? É marketing para ser mais caro, porque o whey feminino normalmente é mais caro. Então fica essa dica para as mulheres: quando você vê aquele whey feminino, o whey é tudo igual, assim como creatina, tá? Então você não precisa gastar mais dinheiro só porque está dizendo que aquele whey é feminino. Então, rapaziada, se gostou do vídeo, deixa a sugestão aí dos próximos, se inscreve no canal, escreve aí nos comentários creatina, que isso vai ajudar bastante, porque vai estar na thumb do canal creatina, vai estar aqui no título do vídeo creatina, e isso faz com que o YouTube lance mais, mostre mais o vídeo e torne ele mais relevante, e assim você vai estar contribuindo com um trabalho para que a gente continue da melhor forma possível. Tamo junto sempre, até depois do fim. Fui!